Agora é oficial. Em visita à Coreia do Norte, Putin e Kim Jong-un assinam um acordo militar de defesa mútua, que na prática significa mexeu com um, mexeu com os dois. Como os países da OTAN vão se posicionar agora com esse acordo? E principalmente, qual é o tamanho da ameaça para os países asiáticos, como Japão e Coreia do Sul? E a China vai ficar de fora dessa aliança? O xadrez da Terceira Guerra Mundial está sendo colocado no tabuleiro e os próximos passos serão importantíssimos. E no episódio de hoje ainda vamos comentar uma notícia muito estranha. Soldado ucraniano é encontrado no campo de batalha e tudo leva a crer que ele perdeu a cabeça. Para você entender tudo o que está acontecendo neste momento na geopolítica internacional, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualizei no Ar. E a situação geopolítica do mundo é cada vez mais complexa. Estamos vivendo sim um período pré-guerra mundial. Se você fizer uma análise histórica, você vai ver o quanto esse momento se assemelha aos anos que antecederam a Primeira e principalmente a Segunda Guerra Mundial, aonde países faziam alianças e essas alianças acabaram entrando em guerra. E na maioria das vezes nem eram as potências principais dessas alianças, mas sim países periféricos. Agora foi a vez da Rússia de Vladimir Putin firmar um acordo oficial com Kim Jong-un, líder ditador da Coreia do Norte. Seria a formação de um novo eixo, a exemplo do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com Japão, Alemanha e Itália. Agora seria Rússia, Coreia do Norte, China, Irã. Para você entender isso, presta atenção na manchete que eu separei para você no dia de hoje. Antagonista diz assim na sua manchete: Aliança do Caos, Putin e Kim Jong-un assinam pacto de defesa. Essa é uma situação muito séria. Por quê? Primeiramente que agora, de fato, a Coreia do Norte fica sobre o guarda-chuva da Rússia. Embora a Coreia do Norte tenha lá suas armas nucleares, a Coreia do Norte é um país extremamente pobre, com sérios problemas, inclusive na sua área militar. Eles não têm acesso às melhores tecnologias militares e a Rússia vai poder fornecer para os norte-coreanos todos esses equipamentos nessa aliança que deve ter com certeza uma cooperação técnica, ao exemplo do que já aconteceu no passado, por exemplo, entre a China revolucionária dos anos 50 e a União Soviética, que naquela época era uma superpotência. Ou seja, a Coreia do Norte pode ter acesso a novas tecnologias, armamentos, inclusive inteligência e até mesmo logística. Então, o Ocidente precisa ficar de olhos abertos a tudo isso. Letrinhas pequenas para você entender. Uma nova página se desenha no cenário geopolítico internacional. Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, e Vladimir Putin da Rússia firmaram um poderoso acordo de cooperação militar nesta quarta-feira de 19. Esse movimento promete refletir as dinâmicas de poder e políticas globais, significando não apenas uma parceria, mas uma aliança declarada com promessas de defesa mútua, ou seja, é claramente uma união profunda entre os dois países, mais ou menos nos moldes da OTAN. Mas a Coreia do Norte e a Rússia vão preocupar, além do Ocidente, os países do próprio Oriente. A própria Ásia vai ter que ficar muito atenta a tudo isso, porque a Coreia do Norte sempre teve grandes ambições. E agora, com esse grande parceiro, que é a Rússia, pode sim haver um acirramento com relação à Coreia do Sul e com relação ao Japão. E você aí sabe, já acompanhou aqui no canal, que existe uma rivalidade muito grande entre norte-coreanos e japoneses, e isso remonta lá do período da Segunda Guerra Mundial. Então, será que Kim Jong-un vai querer colocar os seus tentáculos em outros territórios e, quem sabe, até mesmo propor uma invasão à Coreia do Sul e isso acarretar a entrada da Rússia e, consequentemente, dos Estados Unidos do lado da Coreia do Sul? Isso é muito importante, quero saber aí a sua opinião. O cenário ainda não está claro, mas sem dúvida nenhuma, o fiel da balança nesta questão vai ser a China. Eu imagino que a China não deva ver aí com tantos bons olhos assim essa aliança formal entre a Rússia, que é sim um aliado chinês, mas a Coreia do Norte em especial, que é um aliado de primeira hora. É quase um estado vassalo da China, porque por muito tempo
tudo que aconteceu na Coreia do Norte, principalmente em termos de investimentos, saíram da China. Então a Rússia ganhando espaço ali na região de influência da China e a China perdendo esse espaço. E ali são duas superpotências que têm os seus próprios interesses. E isso é muito importante. Eu não acredito em uma união total, por exemplo, entre China e Rússia, porque, como eu disse, tem objetivos diferentes cada um deles. Eu acreditaria muito mais numa união se fosse para lutar contra o Ocidente, mas a China tem ali as suas ambições no Mar do Sul da China, em Taiwan, e se envolver em conflitos que não foquem em seus objetivos não traria nenhum benefício à China, ao meu ver. Agora, como os países do Ocidente vão se portar com relação a isso? E a Ucrânia nessa história? Será que a Ucrânia efetivamente vai conseguir entrar na OTAN? Bem, se isso acontecer, mesmo a Ucrânia perdendo esses territórios, aí eu posso te dizer que nós estaremos muito, muito próximo de uma simples fagulha causar um incêndio enorme, assim como aconteceram nos conflitos anteriores, nas guerras mundiais, onde pequenos acontecimentos levaram aí a toda a catástrofe global. Então, vou estar aqui para analisar tudo para você, mas para isso você vai precisar se inscrever no canal, clica no botãozão vermelho aqui embaixo, dá essa força, essa moral, porque o nosso grande objetivo é chegar aos 100 mil inscritos. Mas aí eu quero saber a sua opinião. O que você pensa a respeito dessa aliança Rússia e Coreia do Norte? Você acha que o Putin acertou em defender a Coreia do Norte e principalmente a Coreia do Norte, um dos países mais sancionados do mundo, ganha projeção com essa parceria com a Rússia? Na sua opinião? Quero saber, coloca aqui embaixo. Agora mudando completamente de assunto, falando do conflito lá na Ucrânia, olha que notícia bizarra para dizer o mínimo. CNN Brasil diz assim, ó: Ucrânia investiga suposta de soldado pela Rússia, diz procurador. Isso é considerado pelo direito internacional como um crime de guerra. A Rússia poderia, inclusive, ser processada por isso. Mas atenção às letrinhas pequenas para você entender mais os detalhes. A Ucrânia está investigando a suposta de um de seus militares por forças russas em uma parte ocupada da região oriental de Donetsk, disse o gabinete do procurador-geral ucraniano nesta terça-feira, dia 18. E como a Rússia se posiciona com relação a essa acusação? A Rússia diz o seguinte: a Rússia, que negou em outras oportunidades que suas tropas cometam crimes de guerra durante a guerra da Ucrânia, não fez nenhum comentário sobre essa acusação. Por que será que não? Será que dessa vez a Ucrânia tem razão? De fato, houve aí a Rússia que tem sido acusada de crimes de guerra, ó, desde o início do conflito. E posso te dizer, com certeza crimes de guerra foram cometidos pela Rússia, assim como eu imagino que até mesmo pela Ucrânia, soldados ucranianos devem ter cometido, infelizmente, num conflito de grandes proporções como é o conflito da Ucrânia, esse tipo de crimes de guerra eles acabam acontecendo, mesmo que eles não sejam desejáveis. Agora, esse tipo de situação, que é uma execução propriamente dita, isso aí realmente é imperdoável e depõe até mesmo contra a honra daqueles soldados e até mesmo daquele exército. Mas olha só o último parágrafo. O procurador afirma que a Ucrânia documentou quase 130 mil crimes de guerra cometidos pela Rússia, ou seja, é muita coisa. Isso precisa ser investigado. Agora, que verdade seja dita, tá? A Rússia só vai sofrer algum tipo de sanção ou qualquer tipo de investigação séria, só vai acontecer caso a Ucrânia de alguma maneira consiga recuperar os seus territórios e vencer esse conflito. Porque senão, meu amigo, o que acontece é o seguinte: crime de guerra só paga quem perdeu. É assim que funciona. Pensa na Segunda Guerra Mundial. Quem pagou pelos crimes de guerra foram aqueles que perderam. Quem venceu também cometeu, não tenha dúvida, mas esses sequer serão julgados ou serão indiciados. A exemplo de tudo que a União Soviética fez. A União Soviética fez grandes barbaridades também durante a Segunda Guerra Mundial e períodos posteriores a ela. Bom, mas é isso. Essa é a realidade, infelizmente, do mundo. Dizem que na guerra vale tudo e a primeira que acaba morrendo é sempre a razão. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa notícia? Um soldado ucraniano que perdeu a cabeça no campo de batalha. Quero saber o que você pensa. Coloca aqui nos comentários. E assim, chegou até aqui, gosta do Atualiza aí? Eu vou te pedir mais uma vez, dá uma moral, dá uma força. Clica aqui, ó. O logo do canal tá aparecendo bem aqui. Clica, vem pro lado de cá e ajuda a gente a chegar aí aos 100 mil inscritos. Não esquece de badalar o sino das notificações e deixar o seu like, porque ele é importante demais. Tamo junto, obrigado de coração. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza aí. Beijo do Toby, fica com Deus e fui!